chegamos à lei de número 43, lei da transmutação, leis correlacionadas à lei do perdão, a lei da intenção e do desejo, a lei da purificação, a lei da transcendência, a lei da adaptabilidade, da compaixão, do desapego, da disciplina, da estabilidade, da gratidão, do livre-arbítrio, do mérito, entre tantas outras. E apesar da lei do perdão, ela ser a mais longa de todas as nossas aulas até agora, essa aqui creio que vai ficar bem longuinha também, porque ela é uma outra face da lei do perdão. Então, a lei da transmutação e a lei do perdão, elas são como faces de uma mesma moeda, onde o perdão, ele é o primeiro passo, é aquele impulso, a tomada de consciência, a qual aciona a intenção de mudar alguma coisa. A gente sente, né? E eu disse sente e não pensa. Por quê? Pode até você pensar, mas o que veio primeiro é a sensação de que tem alguma coisa que não está bem. O coração ali, sussurrando para você, sem dizer nada, sem dizer uma palavra, porque nós sabemos que o coração não fala, ele apenas sente. Manda mensagens sussurradinhas. E já sabe, para que isso ocorra, nós precisamos estar atentos, a nossa mente bem relaxada, vivendo sempre no presente, porque daí qualquer sussurro do coração nós podemos entender. Então, é a tomada de consciência a qual aciona a intenção de mudar alguma coisa, ou seja, uma intenção que vem do coração, um desejo, que aí é onde entra a mente, é aí onde vai entrar a mente. Então, é uma tomada de consciência a qual aciona a intenção de mudar alguma coisa, ou seja, uma intenção que vem do coração, um desejo, e é aí onde entra a mente, porque nessas alturas ela já aprendeu a ser parceiro do coração. Já vimos isso lá nas primeiras leis. E é por isso que a lei da intenção e do desejo se aplica aqui, né? E não é apenas as coisas materiais, né? Mas especialmente as questões metafísicas, que você também pode chamar de espirituais. 2. E é por isso que a intenção deve sempre ser usada de forma que muitos se beneficiem e não apenas o nosso ego. É a intenção que tem todo o poder de mover o desejo, pois ela é a intenção pura, carregada de energia magnética e não se espera resultado nenhum, só sente, como se fosse, e na verdade é, uma bússola com o ponteirinho apontando para a ladeira acima. Já o desejo sozinho, ele é muito fraco, é energia elétrica. E para ilustrar essas duas forças, elétrica e magnética, vale lembrar um experimento do início dos anos 2000 pelo HeartMath Institute. Vamos ver o vídeo? Esse instituto, HeartMath, ele é uma organização de pesquisa localizada na Califórnia. Eles analisaram o coração humano como mais do que apenas uma máquina de bombeamento de sangue. Eles descobriram que o coração é o maior campo magnético do corpo e o campo eletromagnético que ele emite se estende além do corpo físico. Eles já haviam descoberto que ao redor do coração humano existe um campo magnético e em forma de tubo
que se estende por cerca de 2 metros fora do coração. A questão é, existe alguma forma de energia que é transportada por este campo para além do nosso corpo físico? Essa é a questão. Então eles fizeram um experimento para testar essa teoria. Eles pegaram DNA humano e o isolaram. Eles treinaram indivíduos para expressar claramente emoções definidas de amor, de ódio, de apreciação, de tristeza, etc. Nesse processo, o DNA foi medido para ver como ele respondia, e eles descobriram que, diante de emoções como amor, perdão, compaixão, apreciação, etc., o DNA tornou-se relaxado ou expandido. E pelo que você sabe de outros experimentos, esse estado relaxado do DNA fortalece, já falamos bastante aqui, o nosso sistema imunológico. Mas nos perguntamos por que esses sentimentos positivos fortalecem o sistema imunológico. Isso pode ser explicado porque, uma vez que o DNA está relaxado, ele permite que mais seções do DNA sejam ativadas como interruptores. Olha que coisa mais interessante. O oposto ocorre com sentimentos de ódio, ressentimento, ciúme, medo, raiva, etc. Ou seja, quando descemos ladeira abaixo. O DNA, então, ele é comprimido e não permite que os interruptores sejam ativados, estimulando assim o sistema imunológico. Hoje nós sabemos que quando as pessoas vivem em estado de ciúme, de raiva e etc., né? Essas áreas do corpo ficam enfraquecidas e ocorre o contrário, quando vivem o amor, o perdão, a compaixão. Então, quando nós estudamos as medicinas milenares e nós sabemos que certas emoções estão relacionadas a determinados órgãos do nosso corpo, nós podemos até mesmo identificar que tipo de emoção eu estava sentindo, por que me deu dor aqui, por que me deu dor ali. É só fazer uma busca na internet que vocês encontram. E aí você pode identificar o sentimento que esteve ali muito de mansinho, né? De uma forma muito sutil, e você não se deu conta de perceber que havia um gatilho ali para o desequilíbrio do teu corpo. Isso nos ajuda a entender como as emoções humanas afetam o seu DNA e que você tem o poder de mudar. E é por isso que nós, na Lei do Perdão, trouxemos bastante informação sobre a epigenética, que nós vamos retomar aqui, para contar para vocês por que é que nós acreditamos tanto na epigenética. E é por isso que eu coloquei 2 artigos desse mesmo instituto, não é? No HeartMath Institute, muito interessantes na nossa sala de aula. Nós vamos falar muito ainda nessa aula sobre mudança vibracional, alteração do código genético, qual a relação com o perdão e a transmutação. Então, fica aí. Voltando então à lei do perdão e da transmutação. São faces de uma mesma moeda, como foi dito. E após acionarmos então a lei do perdão, a lei da intenção e do desejo, a lei da transmutação, ela entra em ação. É claro que estamos aqui fragmentando as coisas que acontecem, na verdade, simultaneamente. É claro que essa separação é apenas de ordem didática, pois tudo isso, todas essas leis, são apenas ativações energéticas. E o que é a transmutação? O nosso trabalho aqui com o CRS é colaborar para a transformação pessoal, que nada mais é do que a capacidade de passar de um estado para outro. Se procurarmos o significado da palavra transmutação, descobrimos que, etimologicamente falando, significa produzir mudança em algo.
de modo que, em maior ou menor grau, perca seus atributos anteriores para adquirir temporariamente ou permanentemente novos atributos. Então, quando nós acionamos a lei do perdão, nós estamos limpando as memórias negativas que nós trazemos no nosso campo eletromagnético, no nosso corpo de dor, e podemos estar nos limpando disso temporariamente até que venha mais memórias, porque isso é um trabalho bastante longo que nós temos que fazer, e aí nós pedimos a transmutação de novo, e assim nós vamos percebendo que aos poucos vamos nos sentindo até mais leves. Ou seja, transcender a forma, mudar a forma, não é só esta forma, né? Mas nos transformar em uma nova pessoa, numa versão mais equilibrada, mais amorosa, mais gentil, mais inteligente, mais iluminada de estar aqui nesse mundo. Mudando o nosso DNA de base de carbono para um DNA cristalino, também chamado por alguns de GNA. Então, para a gente dar uma passadinha por essa parte que nós estudamos no colégio, né? Vale lembrar que DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, um componente orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. A principal função do DNA é armazenar informações necessárias para a construção de proteínas e RNA. O RNA, por sua vez, ácido nucleico glicerol, assim como o DNA, é um ácido nucleico que tem como função a regulação, codificação e decodificação dos genes, e junto com outras substâncias, como as proteínas, os carboidratos, os lipídios, são responsáveis, indispensáveis para todas as formas de vida. Do ponto de vista científico, por exemplo, os estudos de John Chapot, professor de ciências farmacêuticas, química, biologia molecular e bioquímica, engenharia química e biomolecular da Universidade da Califórnia, dedicado à nanotecnologia, diz que a diferença estrutural do DNA e o GNA é um açúcar presente na molécula. O GNA tem glicerol, que possui 3 carbonos, no lugar de desoxirribose do DNA, ácido desoxirribonucleico, que possui 5. Então, aí a gente consegue perceber, assim, do ponto de vista científico, já existe uma mudança, onde o GNA tem 3 carbonos e o DNA 5. Então, já há uma sutilização aí, né? Contudo, para ter o nosso sistema genético alterado, temos que estar abertos, receptivos e inspirados em ser um iniciado no sistema da nova Terra, pois aqueles que estão ainda muito presos à terceira dimensão e não abrem mão dela, nem todos poderão receber esse passaporte, que é na verdade um presente, lei do retorno, lei da correspondência, a nossa vontade de subir a ladeira. Essa vontade de nos esmerar na subida da ladeira é que nos torna cada vez mais conectados com a lei do amor, que é outra face da lei única. E essa lei só se efetiva porque aprendemos mais ou menos a ouvir os sussurros do nosso coração. Vale lembrar que na terceira dimensão nós ainda estamos muito ligados ao que podemos ver, tocar, quantificar. E nós temos 3 referências físicas, né? A altura, a largura e a profundidade.
Por isso, a nossa ciência ainda está muito presa à terceira dimensão, porque é o que as suas maquininhas normalmente conseguem descobrir, né? Os seus experimentos, as suas engenhocas, sei lá como nós podemos chamar. São equipamentos de pesquisa ainda de terceira dimensão, mesmo os mais modernos. Quer dizer, na terceira dimensão, as pessoas estão presas ao mundo físico e são muito mentais, mas um mental inferior ou um pouquinho mais avançado, mental concreto, como nós já falamos aqui. Já na quarta dimensão, nós começamos a valorizar as sensações, e isso está presente até mesmo na filosofia contemporânea, especialmente no trabalho do Merleau-Ponty, né, que é um dos representantes da fenomenologia, assim como Heidegger, Alfred Schultz, Jean-Paul Sartre, que são representantes, né, dessa linha chamada fenomenologia. Eles seguiram a mesma linha de pensamento de Platão, porque os filósofos eles vieram assim, tinha um time, né? O time do Platão e o time do Aristóteles. E toda a filosofia, ela veio sendo desenvolvida ou ora seguindo o pensamento platônico ou aristotélico. E o interessante é que faz parte, né, do processo. Escolher time, aí está errado, eu vou com esse, eu sinto que é por aqui, eu sinto que é por ali, quando na verdade isso foi importante para a gente poder juntar tudo, né? Que cada um pegou um pedacinho. Veio seguindo pensamentos, os dois são maravilhosos, os dois. Então, eles seguiram o pensamento de Platão, o qual questionava a verdade sobre o que percebiam os nossos sentidos. Lembram da alegoria da caverna? Pois bem, o Ponty nos fala da importância dos sentidos, das sensações e sobre como estamos presentes neste mundo. De que forma você está presente, né? Está experimentando esta vida com todos os seus sentidos? E aí, assim, no meu mestrado, eu desenvolvi toda a minha pesquisa baseado nas questões relacionadas ao corpo. Depois eu vou ler um pedaço para vocês. E então, a filosofia sai do mental inferior, 3D, para o mental sensorial, de quarta dimensão. Agora nós vamos ver um vídeo bem antiguinho do Carl Sagan, falando sobre as dimensões. E olha que ele começa falando da segunda dimensão, do ponto de vista do estranhamento, quando eles tinham alguma forma de contato com algo que era de uma dimensão superior. Porque não faz sentido para quem está na 3D algumas coisas que nós podemos falar ou pensar, etc. Nossa forma de entender o mundo, quando ela é mais de quarta ou de quinta. Para eles isso é grego. Não faz sentido porque esses sentidos, entre aspas, não estão amplamente evoluídos. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã.
E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar
um hipercubo quadridimensional que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos presos em 3 dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em 3 dimensões de um hipercubo quadridimensional ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são 2 cubos aninhados com todos os vértices ligados por linhas. E agora o verdadeiro Tesseract, em 4 dimensões, teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então, vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de 4 dimensões, podemos com certeza pensar nele perfeitamente bem. Imaginem um universo como Planolândia, verdadeiramente bidimensional e totalmente plano em todas as direções, mas com uma exceção. Sem o conhecimento de seus habitantes, o universo bidimensional deles é curvado em uma terceira dimensão física, talvez em uma esfera, mas de qualquer maneira em uma coisa totalmente fora de sua experiência. Localmente, o universo ainda parece plano, mas se um deles, muito menor e mais plano do que eu, caminhar muito pelo que parece ser uma linha reta, vamos descobrir um grande mistério. Suponham que ele tenha marcado este ponto inicial aqui e partiu para explorar seu universo. Ele nunca se vira e nunca chega a uma borda. Ele não sabe que seu universo, aparentemente plano, na verdade é curvo em uma esfera enorme. Ele não sente que está andando em volta de um globo. Por que seu espaço deveria ser curvo? Porque há tanta matéria nesse universo que ele dobra gravitacionalmente o espaço, fechando-o atrás de si mesmo em uma esfera. Mas o nosso habitante de Planolândia não sabe disso. Depois de muito tempo, vamos descobrir que ele de algum modo voltou para seu ponto de partida. Deve haver uma terceira dimensão. Nosso habitante de Planolândia não conseguiria imaginar essa terceira dimensão, mas com certeza pode deduzi-la. Agora aumentem todas as dimensões desta história em 1 e teremos algo como a situação que muitos cosmólogos acham que pode, na verdade, aplicar-se a nós. Nós somos criaturas tridimensionais presas em 3 dimensões. Nós imaginamos que nosso universo seja plano em 3 dimensões, mas talvez ele seja curvo em uma 4ª. Podemos falar sobre uma 4ª dimensão física, mas não podemos vivenciá-la. Ninguém pode apontar para a 4ª dimensão, ou seja, existe esquerda e direita, existe frente e trás, acima e abaixo, e há uma outra direção simultaneamente nos ângulos retos das 3 dimensões familiares. Agora, imaginem que esse universo está se expandindo. Se o inflarmos como um balão quadridimensional, o que acontece? Um astrônomo de uma determinada galáxia acha que todas as outras galáxias estão se afastando dele. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece mover-se. Foi isso que Rumason e Hubble descobriram. Na superfície deste universo curvo, não há fronteiras nem centro. O universo pode ser tanto finito quanto sem fronteiras. A mudança para vermelho das galáxias distantes parecia implicar, para os contemporâneos de Rumason, que estávamos no centro de um universo em expansão, que nosso lugar no espaço era, de certo modo, privilegiado. Mas se o universo está expandindo-se, se ele é ou não curvado em uma 4ª dimensão, os observadores de todas as galáxias verão exatamente a mesma coisa. Todas as galáxias afastando-se deles, como se eles tivessem cometido uma terrível gafe social intergaláctica. Se há matéria bastante para fechar gravitacionalmente o universo, então ele está envolto em si mesmo como uma esfera. Se não há matéria suficiente para fechar o cosmo, então nosso universo tem uma forma aberta, estendendo-se para sempre em todas as direções. Este universo em forma de cela é apenas um de um número infinito de tipos possíveis de universos abertos. Ao contrário de tais universos fechados, como a esfera, os universos abertos têm neles uma quantidade infinita de espaço. Se o nosso universo é de fato fechado, então nada pode sair, nem matéria, nem luz. Nós então viveríamos dentro de um buraco negro. Mas há uma saída possível.
um túnel hipotético ou buraco de minhoca através da próxima dimensão mais alta. Um lugar sugando matéria e luz. Podemos achar tal buraco de minhoca? Podemos sobreviver à viagem? Podemos emergir em outro lugar e outro tempo. Talvez em um outro universo. Ou talvez em algum outro lugar em nosso próprio universo. Se vocês quiserem saber como é dentro de um buraco negro, olhem em volta. Mas nós ainda não sabemos se o universo é aberto ou fechado. Mais do que isso, há alguns astrônomos que duvidam que a mudança para vermelho de galáxias distantes seja devida ao efeito Doppler, que são céticos em relação ao universo em expansão e ao Big Bang. Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que havia antes disso? O universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente, de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um deus ou deuses criaram o universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta. De onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irrespondível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu? Que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito. Não é incrível o que ele fala? Esse cara era um gênio, né? Embora a ciência ou cientistas como Carl Sagan ainda sejam mentais, pessoas como eles abrem portas para o novo. Quando eu era criança, uns 10 anos, eu era apaixonado pela série dele, né, chamada Cosmos. Isso para mim era fantástico. Eram os minhas séries preferidas. Então, com esse vídeo, nós percebemos a jornada percorrida pela humanidade no caminho da ascensão. E não há caminho para a ascensão sem a apresentação ali do nosso passaporte cheio de coraçõezinhos. Não tem carimbo, né? Tem coraçãozinho. Mas, para nós atingirmos a quinta dimensão, precisamos ter experimentado uma coisa muito importante, que é claro, o amor. Nossos carimbinhos ali no nosso passaporte. Pois é este passaporte, repleto de coraçõezinhos, que vai nos levar para a nova Terra. E então, vejam que as leis estão sempre atuando para nos impulsionar. Por exemplo, a lei do livre-arbítrio é a lei que garante a nossa plena liberdade de escolha de pensamentos, sentimentos e atitudes. Se escolhemos seguir ladeira acima, mesmo escorregando, outras leis começam a agir sobre nós, porque nós podemos até escorregar, mas a gente se esmera em levantar o mais rápido possível e ter consciência do que aconteceu conosco, né? A nossa consciência precisa ter esta luz, né, de saber onde foi que eu errei, para tentar não fazer de novo, senão fica patinando o tempo inteiro. E quanto mais essas leis agem sobre nós, mais nós mudamos a nossa direção. Nossos sentimentos e pensamentos vão aos poucos recebendo cargas energéticas que transformam o nosso ser. Então vejam como as leis, elas estão divididas, mas elas vão agindo assim, tum, 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 tum. É uma orquestra, eu diria que é uma orquestra, não tem como. Tem ali um instrumento que dá a partida e aquele que vai reger é tu, meu querido e minha querida. É você quem vai reger esta linda orquestra, porque é um presente divino, todas essas leis que estão aí para nos ajudar a transcender
este mundo material de terceira dimensão para um mundo menos material, mas não imaterial, né? De terceira para a quinta. Leis como a da compaixão, já bastante citada aqui, né? Prepara o ser humano para contatar a vida divina, traz luz à mente e nos consagra no serviço desinteressado. E a ela só se chega pela gratidão, que é outra lei que nós já estudamos. Manter a nossa mente focada em estados de pureza e harmonia nos proporciona maior contato com a nossa parte divina, com o nosso Eu Sou. Quando chegamos nesse ponto, descobrimos a verdadeira necessidade evolutiva dos seres. Vale lembrar que a lei da transcendência pertence à compaixão. E quando chegamos nesse ponto, já não evoluímos por nós mesmos. É a própria essência de vida que nos expande por seu intermédio. Percebemos então a necessidade de algo que nos complementa. E é claro, em princípio, nós buscamos no mundo da forma aquilo que nos indica que encontramos. E chamamos isso de prazer, de sensações que nos garantem que estamos mais perto da vida, bem ao sabor do cérebro emocional na sua conexãozinha ali com o reptiliano. Mas, com o decorrer dos séculos, esse emocional vai se apurando e passando do físico para o mais sutil. Então faz parte, né? Essa busca dentro do mundo material. Como o prazer da conexão com o extrafísico e que um dia acaba nos levando para a conexão com o amor em sua verdadeira e única existência, na sua forma mais plena de existir, de nos fazer existir. Isso é quinta dimensão. Nosso passaporte para a nova terra vem com esses carimbinhos, os quais mostram que conseguimos passar, nem que seja ali, raspando, mas conseguimos ingressar na jornada do amor. E não há como subirmos ladeira acima, sem que algo fique nos puxando ali para baixo, em termos de pensamentos e sentimentos, sem que haja a transmutação dessas memórias. Por isso, nós falamos na aula anterior, né, sobre a epigenética. Então, vamos pensar assim. Sabe aquela imagem do iceberg? Vamos ver aqui, então. Por que é que nós temos pensamentos e sentimentos recorrentes? Se eu acabei de pedir perdão e fiz a transmutação e acionei todas essas leis que agem simultaneamente sem que eu percebesse. Apenas o perdão, né? E a transmutação vem de reboque. Por que que eu continuo pensando essas coisas? Porque vai subindo. Não dá pra gente ir para a quinta dimensão só com a pontinha do iceberg para fora. A gente tem que trazer isso para fora. Quanto mais emergir esse iceberg do nosso que é o nosso subconsciente, o nosso ego, melhor. Para que padrões mais condizentes com a lei do amor prevaleçam, cada dia mais é necessário que o velho seja então transmutado. O amor liberta. O amor se encontra no perdão e na gratidão. Essas energias são libertadoras, porque são energias transmutadoras. E quando eu digo eu sou, eu sei porque logo sinto quem sou quando eu digo eu sou. Estou acionando da mesma forma essa lei, a lei da transmutação. Embutido na expressão eu sou, já está a transmutação. Nós falamos bastante no nosso grupo de meditação, que você também é convidado, é só entrar em contato, sobre estudo e meditação guiada. Que dentro do eu sou está a vida. Onde está a vida, está tudo. Vida, lei da vida, lei única, lei do amor,
tudo uma coisa só, quase que uma trindadezinha, né? Então, está tudo junto. Então, todas essas leis estão aí dentro. É que ora eu toco uma face dessa bela imagem, né? Outra hora eu toco outra, para eu ter consciência de algumas dessas leis e como elas agem. Por quê? Nosso trabalho é de educar o ego, limpar o nosso consciente, trazer luz à consciência egóica. Então agora nós vamos ver do que fala a lei da transmutação. Nosso querido José Hipólito de Trigueirinho Neto explica que a adoção de padrões de conduta mais elevados que os habituais exige sempre o emprego da lei da transmutação, que é o que estamos buscando aqui. Até aqui está fácil de entender, eu acredito, né? Pois não há humanidade que possa evoluir sem entender e aplicar a lei do perdão e a lei da transmutação. Isso porque elas aceleram o nosso processo vibracional, o qual é decorrente da transformação do nosso corpo de dor, que tem tudo a ver com o subconsciente, com o ego, etc, etc, etc. Campo morfogenético com todas as memórias dos nossos ancestrais que também estão no nosso DNA e parará. Então, tudo é energia. E energia é informação, como nós já vimos. E o nosso corpo de dor nada mais é do que um bolsão de arquivos energéticos de todas as memórias mal qualificadas que a nossa linhagem, ou as nossas linhagens dos nossos antepassados, né, que eles acumularam. E não apenas os nossos antepassados, mas no âmbito coletivo. Daí lembrar o conceito junguiano de inconsciente coletivo, resultante de pensamentos, sentimentos, lembranças acumuladas pela humanidade. O Trigueirinho ele diz que muitas vezes essas leis elas trabalham diretamente no âmago das partículas e das consciências dos seres vivos, com o objetivo de remover deles aquilo que possa impedir a realização do plano involutivo, quer dizer, remover o que está distorcido. Ele diz que o termo transmutação vem sendo empregado de 3 maneiras, mas aqui nós vamos destacar apenas a primeira, a qual está mais relacionada com o CRS e o tema que nós estamos tratando. Então, o primeiro, ele fala da transmutação de energias ou transmutação material, que envolve a elevação de energia do plano etérico físico ao mental emocional de indivíduos e grupos, como já havíamos dito. E para que isso ocorra, há um movimento energético significativo que requer participação intensa das hierarquias. E o que são hierarquias? Quem são essas hierarquias? São os seres que já estão num plano mais avançado que nós, e entre eles o nosso mestre amado Jesus Sananda. Isso porque nós não estamos nesse processo sozinhos. Somos e sempre fomos assistidos. Porque existem momentos, assim como as rodinhas, eu sempre gosto de usar essa analogia da rodinha que está nas bicicletas, quando as crianças estão aprendendo a andar, né? Aquelas rodinhas que ficam na roda de trás. Elas estão ali para ajudar as crianças a não cair, para que eles possam aprender a andar de bicicleta. Então, essa hierarquia, eles são as nossas rodinhas. E eles vão removendo as rodinhas, ou seja, o auxílio, quem faz isso? O eu superior, Deus Pai Mãe. Ele sabe quando é chegada a hora de começar a desparafusar as rodinhas, porque nós já estamos ali, prontos, pode dar uma balançada, né? Mas prontos para andar com as nossas próprias pernas. E quando eles tiram as rodinhas, a gente nem percebe, mas estão aí, nos amparando na nossa jornada. É igual a mamãe e papai, né? Que vai do lado ali. Tirou a rodinha, mas está ali do lado. Esses são eles,
dando toda a assistência para a gente. E essa é uma jornada que almeja a nossa transcendência, ou, de uma maneira bem direta, nos ajudam a transcender o nosso ego, a nossa própria matéria. Segundo esse autor, essa lei permite ao indivíduo ou um universo planetário vencer justamente os limites da vida material, do espaço-tempo. Isso significa que podemos transcender o tempo e o espaço, dar saltos para frente e para trás, uma vez que tudo existe simultaneamente. Nós sempre falamos isso, né? Passado, presente e futuro não existe. O que existe, na verdade, é só o presente, que é o eterno agora. Podemos nos deslocar no tempo e esse vislumbre já vinha sendo mostrado nos seriados chamados de ficção, como O Túnel do Tempo, lá da década de 60. E eu não perdia um seriado, né? Aqueles que eu falei eram programas mais científicos, aqui era ficção. E eu amava, e tinha mais, né? Eu sempre fui a viciada nos seriados desde que eu era pequena. Perdidos no Espaço, A Feiticeira, Ginny é um Gênio, Terra de Gigantes, The Monkeys. Vamos ver então um pedacinho do Túnel do Tempo? Para quem não conhece e para quem conhece recordar. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Todo o pessoal do túnel do tempo deve arrumar para seus postos imediatamente. Tony. Go. Muito do que no passado era ficção, hoje é realidade. Esses passeios no tempo e no espaço também o serão. Só que podemos fazer isso sem precisar de um laboratório, como mostrava o seriado. Einstein abriu caminhos com as suas teorias, especialmente da relatividade. Posteriormente,
outros cientistas descobriram os buracos negros e a coisa vai continuar. Quando eu era adolescente, nem tanto, 12 anos, criança, para minha época era criança. Eu pegava o telefone, olhava para ele e dizia assim: quando será que eu vou poder falar com as pessoas podendo olhar na cara delas? Isso, eu acho que eu fui bem alimentada, né, pelos seriados, pelas séries científicas, e eu tinha certeza que isso um dia podia acontecer, e eu queria saber quando é que isso ia acontecer. E só para encurtar a história, o Triângulo das Bermudas é um desses locais onde as aeronaves, ao passar por essa zona, podem atrasar ou adiantar no tempo com relação ao tempo vigente, certo? São lugares, são esses buracos de tempo onde as coisas vão acontecendo. A ciência, os mais maluquinhos, né? Eles já estão aí trazendo muito entendimento pra gente. E aí entra a questão do princípio da não localidade e outras teorias quânticas. Vale lembrar que tem um vídeo na nossa sala de aula que vai mais ou menos explicar de uma maneira bem simples, ele é bem curto, tem uns 5 minutos e pouco, né? E vai tentar mostrar pra gente toda essa loucura relacionada à questão do tempo e do espaço. Aliás, o sérvio Nikola Tesla, já falamos dele aqui, falecido em 1943, esteve por um fio de trazer pra gente os teletransportadores. Eu acho, né, assim como Marconi, se ele tivesse descoberto, ele teria sido internado como maluco ou teriam roubado esses experimentos dele, como aconteceu com as coisas que era para servir à humanidade como captadores de energia limpa e gratuita, que é captada do ar, né, da atmosfera. Era um cara fora do tempo, eu diria, mas bastante assistido, entre aspas. Então, sem equipamentos é possível transmutar energias. Não apenas transformar uma coisa em outra coisa, mas levar uma coisa de um lugar para o outro, de um tempo a outro. E é aí que nós vemos como somos pequenininhos, ainda engatinhando. Porque isso nossos mestres mais avançados já fazem, faz tempo. Tem um livro chamado Mistérios Desvelados, ditado pelo nosso mestre, o meu querido mestre Saint Germain, que explica bem, né? Dá vários exemplos de como ele é um dos que mais domina essa forma de estar, né? De estar aqui, lá, para frente, para trás. Mas tem um detalhe, né? Que as coisas acontecem quando elas devem acontecer. Porque vocês sabem que a bomba atômica não foi criada para destruir nada. Mas os cientistas ficam lá, no laboratório fazendo as coisas, e muito do que se descobre é utilizado pela não-luz, né? Para desgraça humana. Então você imagina o humano de terceira dimensão, se ele descobre que ele pode andar no tempo para frente e para trás, né? O que ele pode fazer com isso? Ele ainda é mental, ele ainda vive a fome do poder. Quem tem mais, chora menos, né? Então, é uma mentalidade ainda muito 3D, com muito poucos carimbinhos lá no passaporte. Então, é por isso que o ser humano ainda encontra-se em fase de preparação de sua consciência para interagir com o mundo intuitivo. E assim nós superamos a nossa fase de criadores de cacas para adentrarmos a fase de co-criadores, ou seja, criar com a fonte, nos levando a uma nova existência, a qual foi planejada desde sempre. Então é dito que a transmutação
nesses nossos tempos, induz a dissolução de mecanismos arraigados de ego e a despreocupação de segurança e conforto. Por quê? Preocupação e segurança? Porque é o reptiliano no comando. Preocupação é medo. Se eu não tenho segurança, eu morro. Então, esse ego, ele é tomado dessas forças, né, para deixar ele mais perto da vida. E então vai sendo implantado esses estados de serenidade em nós, tornando a consciência mais apta a receber emanações de níveis desprovidos de forma. E tem mais. Nos ajuda a manter-nos imparciais, quer dizer, sem julgar, sem deixar nos abater por desilusões, nos ajudando a ingressar em nós próprios. A lei da transcendência nos ajuda a enfocar a mente de forma concreta, fazendo com que o natural seja absorvido pelo sobrenatural, de forma que uma única vibração superior e divina prevaleça. A lei da adaptabilidade também está relacionada, uma vez que, quando os nossos corpos vão se adaptando às novas frequências em função da nossa perseverança em seguir ladeira acima, ela vai nos proporcionando condições para que nós evoluamos. Ela nos prepara para receber o novo em nossas vidas, permitindo que o nosso sentir, pensar e agir vai ao encontro de necessidades grupais e coletivas de maneira harmoniosa, porque o ego é aquele que tudo para mim, né? Então a gente vai encontrando felicidade em repartir a felicidade com o outro, repartir aquilo que se tem com o outro. E isso vai se tornando cada vez mais harmônico. E outra lei também relacionada, e que é importante nós lembrarmos aqui, é a lei da purificação, né? E o que é purificação? Nós já havíamos falado disso. Ela elimina os obstáculos à evolução, muitas vezes agindo destrutivamente, eliminando a energia aprisionada em estruturas e formas ultrapassadas, a exemplo da nossa constituição genética. Essa aqui já não serve mais, né? Nós somos igual as cigarras. Estamos aqui, cada hora que a gente passo que a gente dá, avançando ladeira acima, de tempos em tempos, essa roupinha aqui não serve mais e a gente vai ali precisando estourar aquela roupinha, porque já tem uma roupa nova saindo ali, né? Já estamos com roupas novas. Ela destrói elementos negativos, como aqueles que os indivíduos que se mantêm firmes em seu comportamento, atitude, ideias, intenções, apesar de estarem equivocados. Sabe os teimosinhos? Ela age aí, né? Esses que não estão encruados ali. Então, vejam, mesmo que as pessoas estejam no caminho, tenham vontade de seguir ladeira acima, nós temos muitos desafios. E essas leis, elas vêm ajudando, porque às vezes a gente tem meio cabeça dura, porque a mente, né, o ego, eles querem ficar ali numa queda de braço com o nosso lado que quer subir a ladeira. Dá para entender? E é por isso que a lei da purificação abre caminhos para uma nova vida. Então, para que isso aconteça, precisamos entender mais coisas. Então, vamos voltar para a lei da transmutação. Aqui. Toda transmutação de substância é, em certo momento, de cor vermelha, pois o vermelho é a cor da liberação das impurezas. A expectativa é uma poderosa consciência qualificada que convém manter.
Quando intensa, é algo magnífico e que sempre se manifesta. O homem, através dos séculos, criou um véu que lhe oculta estas esferas transcendentais. Porém, se o criou, o sentido comum e a razão lhe dirão que ele o pode dissolver. Uma poderosa radiação partiu para os estudantes, que será sustentada até que eles recebam este trabalho que ditei hoje. Contudo, transmitir-lhes-ei a simplicidade, a facilidade e a segurança com a qual pode ser materializada a ideia através do pensamento e sentimento criativos. Eis uma tarefa que se deve meditar e que dissolverá a ideia. Poderei eu, em algum lugar, dizer eu posso ou eu sou? Se vos mantiverdes harmoniosos, de tempos em tempos, recebereis a iluminação, que vos dará toda a confiança necessária. Mantende-vos ligados a essa ideia e sabeis que qualquer conhecimento que necessitais vos virá instantaneamente. Quando permites que vossa atenção se fixe em algo, nesse momento lhe estais dando o poder de agir em vosso mundo. Não pode haver uma qualidade ou aparência em vosso mundo que não seja aquela que vós lhes dais. Ou seja, somos criadores da nossa realidade ou co-criadores da nossa realidade. Então agora nós vamos ver o que mais dá para saber sobre a transcendência. Sempre existe no ser humano possibilidade de transformações profundas e é apoiada nela que a lei da transcendência age. Porém, para estas transformações se efetivarem, é preciso ela não retroceder, ter firmeza, ela ou ele, né, a pessoa, não retroceder, ter firmeza suficiente para não sucumbir às forças que o atraem para o que já está ultrapassado, condições raramente conseguidas nos planos terrenos. Ora, vocês que chegaram até aqui, eu posso dizer que somos essas exceções, mesmo porque neste momento planetário nós estamos sendo muito, muito mais ajudados do que já fomos um dia. Assim, quem busca superar as suas condições atuais e servir ao plano evolutivo, afirma a sua abertura, né, ao inédito e alimenta em si e em nós e nos demais o amor e a luz.